Bernadette Collins, ex-Aston Martin, comentou um problemão que a Red Bull pode enfrentar num futuro não muito distante na Fórmula 1. Antes de trazer todos os detalhes para vocês, eu peço que considerem deixar muito joinha aqui no começo do vídeo, porque isso mostra para o YouTube que o conteúdo delas na pista é relevante o suficiente para chegar em mais pessoas. Não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nada do que acontece com as mulheres no mundo do esporte motor. E eu deixo também o meu convite para você se tornar um membro apoiador e ter conteúdo exclusivo todo mês. Para quem não me conhece, eu sou a Natália De Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bernadette Collins, ou Bernie Collins, para aqueles que são mais íntimos, ela comentou um pouquinho sobre a atual fase que a Red Bull tem passado na Fórmula 1 e um problemão que a equipe pode enfrentar num futuro não muito distante na categoria. Ela, que é uma ex-Aston Martin, falou na Sky Sports F1 como a equipe austríaca pode sofrer uma escassez de resultados caso Max Verstappen decida se despedir do time ou simplesmente perca uma corrida, perca um GP, para ver como o time Honda, está tão em volta, tão estruturado em volta do tetracampeão. Bom, mas antes de falar um pouquinho sobre os seus comentários, quem é Bernadette Collins? Bom, ela trabalhou por muitos anos no paddock da Fórmula 1, exercendo o importante papel de estrategista, algo como Hannah Schmitz faz hoje na própria Red Bull. Ela começou seus primeiros passos dentro da principal categoria do automobilismo quando ela ainda estudava lá em 2009 e passou como trainee dentro da McLaren. Então, como parte desse programa de preparação, ela acabou passando por diversos cargos e diversas funções dentro do time britânico na Fórmula 1 até o final de 2015, que foi quando ela se despediu do time. Naquela temporada, ela passou a trabalhar como engenheira estrategista e de performance de Nico Hülkenberg na praticamente falecida Force India. A gente sabe que a equipe existe até hoje, mas é por outro nome, enfim. E a partir de então ela passou a trabalhar com eles e naquela temporada ela já ajudou o Sérgio Pérez a conseguir o pódio no GP da Rússia de 2015. Em 2016 o time terminou em nada menos do que na 4ª colocação do Mundial de Construtores e em 2020 então o tcheco conseguiu sua primeira vitória na carreira com o GP de Sakir. A engenheira ficou no time, agora já como Aston Martin, até 2022, mas decidiu deixar a função, deixar o papel, alegando que estava sendo cada vez mais exigente, estava sendo cada vez mais cansativo, as viagens, o calendário da Fórmula 1 cada vez maior. E depois que ela saiu da Aston Martin, ela assinou com a F1 TV para usar toda a sua bagagem, toda a sua experiência, para ser analista das corridas, fazer aí uma cobertura da Fórmula 1. Em 2023, então, ela passou a ser da equipe da cobertura da Sky Sports, analisando as estratégias da corrida para determinadas etapas e dando comentários e participando também do Grid Walk, que são aquelas entrevistas e comentários no grid, obviamente, antes das corridas, antes da classificação, enfim. Portanto, ela vivenciou bastante de perto toda essa loucura da Fórmula 1, corrida, classificação, treinos livres, enfim, por tantos anos. E, nos seus comentários, ela acaba trazendo toda a sua experiência, toda a sua bagagem, ela que foi uma grande profissional, conseguiu grandes resultados aí ao longo da sua carreira, e ela consegue dar, então, portanto, opiniões bastante embasadas sempre quando ela está falando na Sky Sports. E foi no GP da China que a britânica acabou fazendo uma análise sobre a atual fase da Red Bull. Bom, já lá em Xangai já vinham os comentários, os rumores de que Liam Lawson não estava entregando resultados suficientes para o time austríaco, apenas 2 etapas, mas que talvez ele já fosse substituído por Yuki Tsunoda na corrida seguinte, que é o GP do Japão da próxima semana. Os rumores então foram confirmados nessa semana, na quinta-feira, e realmente o neozelandês foi rebaixado, ele vai voltar para a Racing Bulls, vai ser companheiro do Isack Hadjar, enquanto o Tsunoda vai receber finalmente a sua grande chance de defender a Red Bull já a partir da sua corrida caseira lá em Suzuka. Acontece que nem tudo tá sendo tão de acordo. Por exemplo, o próprio Max Verstappen deixou claro, inclusive o Helmut Marko confirmou isso, que ele não concordou com essas mudanças, que primeiro a Red Bull tem que olhar para o RB21, que é o carro que está defasado, é o carro que está complicado de ser pilotado e não deveria ter rebaixado o Liam Lawson, não deveria punir o piloto pela falta de resultados. A gente sabe que esse segundo carro da Red Bull é quase que uma maldição, como brincam nas redes sociais. Ninguém consegue
acompanhar o Verstappen, ninguém consegue comandar, não consegue domar esse carro. Então, assim, agora precisa ver se a Red Bull vai ser gentil no trato com o Tsunoda, que eu duvido, né? Mas o Lawson foi apenas mais uma vítima desse segundo carro da Red Bull. Então, durante o GP da China, a Bernie ela falou que a Red Bull realmente pode enfrentar um grande problemão caso o Verstappen decida simplesmente sair do time ou simplesmente perca uma corrida por motivo que for. Ou o filho nasceu, ou ficou doente, se acidentou, alguma coisa. Mas a Red Bull vai sofrer caso o piloto não participe da prova. Ela falou que acho que eles estão em apuros. Acho que deveriam ter olhado para os talentos mais jovens e dito quem tem o equilíbrio aerodinâmico mais avançado. É isso que acreditamos ser a característica desse carro. Muito diferente das características do Racing Bulls, então deviam ter olhado para quem está pilotando mais próximo desse aspecto, pois são quem vão ter mais sucesso. Deveriam ter colocado todos em um velho Red Bull por um dia e dito quem pode obter o melhor tempo de volta deste carro, porque o Racing Bulls é fundamentalmente diferente. Se Max sair ou não aparecer em nenhuma corrida, são atualmente apenas o 10º time mais rápido. Fui criticada ano passado por dizer quando Checo estava lá que se Max não aparecesse para uma corrida, era uma 4ª equipe mais rápida, mas no momento são apenas a 10ª equipe do grid. Sua posição no campeonato é baseada em ambos os carros, os construtores. É assim que seus funcionários recebem seus bônus. Vai começar a se tornar muito prejudicial para essa equipe que as pessoas estejam começando a olhar para ser o 4º ou 5º, onde quer que acabem nos construtores, se não conseguirem fazer esse segundo assento funcionar. O campeonato de Max é realmente importante para Max e talvez Christian Horner, e talvez outros na equipe de liderança da Red Bull, mas não tanto para as pessoas na fábrica, porque as pessoas no chão são aquelas que são pagas por uma métrica diferente. E bom, eu concordo bastante com a Bernadette Collins, sinceramente, porque assim, hoje a gente realmente vê que a Red Bull, ela gira em torno do Max Verstappen. O carro é construído para ele, a gente vê o quanto o Helmut Marko elogia ele, o quanto o Christian Horner blinda o Verstappen, mas o Verstappen, ele parece que ele tem bastante pé no chão, ele sabe que o problema é o carro, ele sabe que o problema não é o piloto, enfim, mas eu concordo bastante. A Red Bull é aquela equipe que só tem um piloto, que se o Verstappen decidir sair para uma McLaren, sair para uma Mercedes no ano que vem, eles não têm quem colocar, eles não têm um piloto que possa assumir esse posto que vá conseguir levar o time para a ponta novamente, conseguir brigar por vitórias, por títulos, por campeonatos. Então, assim, é mais ou menos igual aquela época que a gente viu o Marc Marquez e a Honda ganhando absolutamente tudo na MotoGP. Então, assim, é realmente um problemão, como ela falou, é bem complicado para a Red Bull, ela precisa, de fato, começar a voltar a preparar os seus pilotos da melhor maneira. Eu acho que o Liam Lawson foi sacado de uma maneira muito prematura, ele não teve a preparação suficiente, ele não teve a paciência suficiente dentro do time também. Então, assim, eu acho que a Red Bull ela precisa começar a repensar muito as suas estruturas. A gente fala, né, que é uma equipe moedora de pilotos, moedora de carreiras, de talentos e tudo mais. Quantos pilotos que já passaram por lá? Carlos Sainz, Alexander Albon, Pierre Gasly, agora o Liam Lawson, Checo Pérez, Mark Webber sofreu quando esteve lá, Daniel Ricciardo. Então, assim, são muitos pilotos, Daniel Kvyat, então, assim, são muitos pilotos que sofreram na mão da Red Bull. E agora, Liam Lawson foi mais um e Tsunoda pode ser o próximo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Comenta aqui embaixo se vocês concordam com a Bernadette. Compartilha com seus amigos também para eles ficarem sabendo, para eles também darem a opinião deles. Eu vou deixar aqui o último vídeo que eu gravei. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!